Então vamos abrir aí 1 Samuel capítulo 16, a partir do verso 14. Diz assim a palavra de Deus: Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito maligno, enviado de Deus, te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, seus servos que estão em tua presença, busque um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul a seus servos: Buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento, e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul, por intermédio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul, e esteve perante ele. Este o amou muito, e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: Deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Vamos orar? Ó Deus, que o teu Santo Espírito, o mesmo que esteve sobre Davi, possa agir na nossa vida, iluminando o nosso entendimento, abrindo o nosso coração para receber a tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Como foi dito, nós iniciamos uma série de mensagens intitulada Davi, ungido do Senhor. No domingo passado nós vimos o capítulo 16, o aparecimento deste menino, deste Davi, a primeira vez que ele surge na história bíblica. E Davi é um personagem que, sem sombra de dúvida, marca a história bíblica. Diversas passagens da Escritura, diversos capítulos são destinados a Davi, inclusive mais, em termos de quantidade, é mais escrito sobre Davi do que sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó. Davi é um personagem que o próprio Jesus, o próprio Filho de Deus, vai ser conhecido como filho de Davi. Tamanha a importância de Davi na história bíblica. Naturalmente que a importância de Davi não se dá por causa dele, se dá por causa daquilo que Deus faz através de Davi, como que Davi é uma sombra de Jesus Cristo, como que Davi é um tipo de Jesus Cristo. Ele é aquele que representa aquilo que Jesus fará de forma plena lá no Novo Testamento. Davi é um tipo de Cristo como um grande rei em Israel. O que nós vamos ver nesta noite é um contraste entre dois homens, entre Davi e Saul. Contraste é algo que é muito utilizado, inclusive para aqueles que trabalham com decoração. Então eles sabem utilizar bem as cores e fica bonito porque faz um belo jogo de cores. O contraste está presente em muitas formas, inclusive numa poesia, inclusive num texto escrito, inclusive num filme, num teatro. Sempre você vai encontrar o protagonista, sempre você vai encontrar o personagem contrário a ele, você vai ver através deste contraste como que se destaca as qualidades de alguém. Deus inspirou o autor bíblico a registrar o livro de Samuel e trazer para nós agora o contraste desses dois personagens, Davi e Saul. Eu espero que nessa noite você possa olhar para aquilo que Deus quer contrastar através da vida de Saul e Davi, e você olhar para a sua vida, e você crescer através deste contraste. E a primeira lição que eu quero olhar com você, e eu quero ver duas lições apenas, é a triste situação de Saul. Um homem atormentado. Como eu disse para as crianças, então atenção crianças, temos a figurinha aí para você desenhar. Você vai desenhar agora Saul, um homem triste, abatido, destruído.
Olha o versículo de número 13, melhor dizendo, do capítulo 16, e você vai entender como que esse contraste se dá. O verso 13 do capítulo 16 diz assim: tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então, a partir daquele dia, o Espírito veio sobre Davi. Mas olha o versículo 14. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor. Perceba o contraste, há dois personagens. Saul é o homem sem o Espírito Santo. O homem que o Espírito deixou, o homem que o Espírito abandonou, o homem que o Espírito saiu dele. Você precisa olhar para Saul, então, como sendo este personagem descrito a partir dessa história. Aliás, o livro de Samuel vai fazer muito contraste. Para você ter ideia, Saul vai descer a ladeira abaixo, ao ponto de chegar a um determinado momento da vida, que ele vai consultar necromantes, vai consultar os mortos, porque Deus não falava com ele de nenhuma forma. Mas a explicação para isso está já aqui nesse capítulo 16. O Espírito do Senhor não estava sobre Saul. A triste situação de um homem que estava no trono, mas não tinha mais a presença do Espírito capacitando. E nós precisamos entender em que contexto que isso se dá. Saul foi um homem, outrora, ungido. No capítulo 10 de Samuel, você encontra Saul sendo ungido. E nessa unção de Davi para rei, o Espírito veio sobre Saul. Saul foi um homem, inclusive, que profetizou, porque tinha o Espírito nele. Mas Saul passa a trilhar caminhos errôneos, sendo advertido por Samuel, e Saul continua de forma errônea, em rebeldia contra Deus, e Deus então toma a atitude de retirar de Saul o Espírito. Nós precisamos entender que no Antigo Testamento, quando a Bíblia fala da ação do Espírito vindo sobre alguém, não está lidando necessariamente com o aspecto da salvação. O que o Espírito fazia aqui neste contexto do Antigo Testamento, neste texto detalhado, é a ação do Espírito para capacitar para uma função. E o Espírito então vinha sobre alguém, porque o Espírito veio, ele estava capacitado para exercer. Por que Saul reinou durante algum tempo? Porque o Espírito esteve sobre ele. Ele estava no trono por causa do Espírito sobre ele. Mas agora o Espírito sai de Saul, e Saul continua no trono. Mas isso vai torná-lo um homem amargo, vai tornar um homem totalmente atormentado. Outrora, habitação do Espírito para liderar com sabedoria. Outrora, alguém que saiu em guerra e venceu, porque o Espírito estava nele, ele liderou Israel em combates. Ele viu vitórias, ele viu proezas, porque o Espírito estava nele. E esse homem agora vai viver com a triste realidade de perceber que ele não está mais ungido para ser rei sobre a nação de Israel. O contraste se dá com um homem assim. A Escritura traz um outro personagem que o Espírito também o deixou, que é Sansão. Sansão, de tanto que brincou com Deus, certa feita ele conta os seus segredos para Dalila, e ele tem o seu cabelo cortado, e quando ele acorda, o texto diz, ele não sabia que o Espírito do Senhor já o tinha deixado. E ele acha que pode sair e vencer, mas ele é facilmente preso. Por quê? Por que Sansão não tem força para vencer o inimigo? Porque está escrito, o Espírito o deixou. E Sansão tem os olhos vazados, Sansão vai rodar moinhos, porque o Espírito o deixou. Irmãos, uma das coisas mais tristes na vida de um homem, de uma mulher, é não ter o Espírito dentro dele. Essa é a experiência de Saul. Um homem que o Espírito Santo deixou. Mas é um homem a quem Deus envia um espírito maligno para o atormentar. Olha que contraste. Olha o versículo de número 15. Desculpa, o versículo de número 14 ainda. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, que já era trágico, da parte do Senhor, veio um espírito maligno e o atormentava. Olha o que você está lendo. Esse é um dos textos mais fortes
de Deus enviando um espírito atormentador sobre a vida de Saul. Os estudiosos divergem aqui se era um anjo santo, que é chamado de maligno, porque o hebraico também dá essa ideia aqui, é possível essa tradução, de que maligno no sentido de que ele iria causar males sobre Saul. Então seria um anjo que está causando males sobre Saul. Mas há uma outra possibilidade de que é de fato os próprios demônios, os próprios anjos caídos, os demônios, que Deus está mandando que os demônios vá atormentar Saul. E as duas coisas é possíveis, porque o que está por detrás aqui, o que não pode passar despercebido por mim e por você, é que Deus é quem está por detrás dessa ação. Deus é o Senhor absoluto sobre todos os seres. E Deus é quem está ordenando que venha um tormento sobre a vida de Saul. E esse homem se torna alguém atormentado a partir de então. De tempos em tempos algo vinha e Saul ficava tão agitado que em alguns momentos ele pegava suas lanças, suas flechas e tentava acertar pessoas que estavam próximo dele. Nós estamos dizendo de um homem outrora guerreiro, outrora usado por Deus, debaixo desse fato. Por que isso? Porque Saul está sendo disciplinado por Deus. É Deus quem está usando para disciplinar. É Deus quem está fazendo isso, porque Saul fez isso no decorrer da vida. Saul optou por andar por vista e não por seguir a Deus. Então Deus está entregando Saul aos seus próprios corações. Deus está dizendo, é isso que você quer, é isso que você vai ter, Saul. Uma vida sem estar debaixo da minha submissão. Perceba que Saul é um rei, que os seus súditos reconhecem que Saul está debaixo da vara disciplinadora de Deus. Olha o versículo de número 15. Olha o que os servos de Saul falaram com ele. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Percebe? Os funcionários de Saul perceberam a diferença no homem. Os funcionários de Saul identificaram a causa e disseram: olha, rei, Deus está enviando um espírito maligno para atormentar você. Irmãos, como que alguém chega ao fundo do poço deste jeito? Mas Saul é um homem que vai buscar paliativos em vez de solução. Em vez de uma solução real, Saul vai em busca de paliativo para cuidar desse drama que vinha sobre ele. Olha lá o versículo de número 16. Olha a sugestão que é dada a Saul. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Perceba que eles fizeram o diagnóstico correto. E disseram: olha, o que está vindo sobre você, Saul, é Deus enviando, é Deus disciplinando. Mas a solução para isso é um paliativo. Ele diz: faz o seguinte, Saul, pegue e envie alguém que vai em busca, você esperava, que vai em busca de Samuel, que vai em busca do profeta do Senhor, que vai em busca daquele que é o ungido do Senhor, para que ele venha, já que é o espírito maligno da parte de Deus, já que o problema é com Deus. Então Saul reconcilie com Deus. Então Saul se arrependa com Deus. Chama um profeta, Saul. Mas não é este o conselho. O conselho é: chame alguém que toque. Chame um musicista. Chame alguém que possa dedilhar algo e acalmar você. Irmãos, a música tem os seus várias formas de agir. E naquela época havia, e ainda hoje as pessoas reconhecem o efeito terapêutico da música. E naquela época tinha muitas questões até mesmo místicas envolvendo a música. E eles disseram assim: sabe de uma coisa? Não dá para a gente viver junto com um cara atormentado. Um cara que qualquer hora joga lança em alguém, em qualquer hora mata alguém. Vamos dar um paliativo para ele. E Saul manda isso. Saul diz: então vai lá, busca alguém que toque. Lembra, nós estamos aqui muitos anos atrás. Numa tecnologia, não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Não dá para jogar no YouTube e achar uma música, pegar num pendrive e colocar uma música. Não existia música gravada.
Música era algo um tanto quanto que da elite. Afinal de contas, tinha que pagar um músico para poder tocar. Só conseguia ter música tendo alguém tocando. Hoje não, hoje a gente tem a música disponibilizada, mas naquele contexto não. Então é algo que vai para o palácio do rei, um musicista para tentar acalmar o coração de Saul. Quando você olha para isso, você precisa pensar em algumas coisas relacionadas comigo e com você. Primeiro é que se você é filho de Deus, você nunca vai passar por isso que Saul passou. Nós estamos aqui num período do Antigo Testamento, muita coisa da história da redenção tinha que acontecer ainda. Nós estamos vendo o Espírito agir para capacitar pessoas, mas depois que nasceu o filho de Davi, que é Jesus Cristo, e depois que Jesus subiu aos céus, ele nos deu o Espírito, e a Bíblia diz que ele é o penhor da herança até o dia final. Então a primeira coisa que eu quero é tranquilizar você, se você é alguém que já nasceu de novo, se você é alguém convertido ao Senhor, se você é alguém que realmente creu no filho de Davi, você nunca estará nessa situação de Saul, de perder o Espírito. O Espírito Santo não é algo que entra em você e sai de você. O Espírito é exatamente a garantia de que Deus vai trabalhar até no dia final. Onde está isso? Em Efésios, capítulo 1, você encontra isso. Ele é o penhor. Então, primeiro, acalme o seu coração nesse sentido. Mas há um detalhe que talvez você precisa repensar. É se você realmente tem o Espírito do Senhor. Se realmente você nasceu de novo. Eu não estou dizendo se você foi membro de igreja, se você participou de atividades da igreja, se Deus até usou você para fazer determinadas coisas na vida dos outros. Hebreus diz para nós que tem pessoas que provaram do dom celestial, foram iluminados, eles tiveram contato com coisas sagradas, eles usufruíram do Espírito agindo neles, mas nunca foram realmente nascidos de novo. E esses sim, podem se tornar uma vida um tormento. Pode sim ser a ação de Satanás sobre a vida deles, porque nunca o Espírito habitou verdadeiramente. E talvez essa é uma noite para você rever, se você realmente nasceu de novo. Ou se você foi um religioso. A diferença é grande. Se você é um filho de Deus, a Bíblia diz que o maligno não o toca. É impossível o espírito maligno agir em você. Ele pode tentar você, usar pessoas contra você, mas ele não age em você. Porque maior o que está em você do que aquele que está no mundo. Mas lembre-se, talvez você é alguém iludido durante um tempo da sua vida. E talvez você é alguém que está num tormento enorme. Talvez você é um Saul da história, que está diante dos outros, como se tivesse tudo ok. Saul está no trono, lembra? Saul não desceu do trono. Saul ainda diz, eu sou o rei da nação do povo de Deus. Mas Saul sabe que ele não é o representante de Deus. Ele sabe que Deus não está com ele. E o que ele sente é um tormento terrível sobre ele. Cuidado para você não ser alguém assim. E deixa eu dizer mais, se você não é alguém convertido a Cristo, a Bíblia diz em Efésios que o espírito maligno atua nos filhos da desobediência. Ou alguém tem o Espírito de Cristo, ou ele está, de certa forma, sob influência maligna. Mas onde você tem tentado buscar a solução para os seus problemas, para os seus tormentos? Vai ter pessoas que vão dar sugestões. Quantas pessoas, para tentar apagar esse vazio que está dentro dele, se entrega à bebedeira, e acha que um copo a mais vai torná-lo feliz, vai afogar as mágoas. Está tentando buscar em música, está chamando alguém para tentar amenizar a dor, que só o quebrantamento do Espírito é capaz de fazer. Quantas pessoas se envolvem com droga, em busca de felicidade, em busca de cumprir o vazio do coração, e não resolve. Mas deixa eu falar de coisas mais, talvez, nós, mesmo tendo o Espírito em nós,
E aí quando nós pecamos, em vez da gente voltar-se para Deus, a gente quer buscar às vezes atalhos. E coisas que são boas em si, pode às vezes ser moleto para tentar resolver o peso da nossa consciência. Quantas pessoas para tentar achar um sentido, para meio que resolver a sua infelicidade, ele se afoga em comida. Ele acha que comida vai resolver o problema. Quantas pessoas que se afogam no sexo, acham que é o sexo que vai preencher aquele vazio. Quantas pessoas se envolvem, por exemplo, com Netflix, não há nada de errado com a Netflix, mas ele se isola do mundo e diz, o que resolve o meu problema é maratonar o final de semana todo em série, é apagar tudo o que aconteceu na semana. Essas coisas são apenas aperitivos. Quando você desliga, quando você para, no outro dia, está o vazio lá dentro de você. Saul teve sim algo que amenizou, mas Saul poderia ter ido para um caminho de resolver o drama do tormento da vida dele, que era se jogar aos pés de Deus e clamar por arrependimento. Primeiro personagem é Saul. Eu espero que você conheça um pouquinho do Saul antes disso. Saul era um homem alto, forte, belo. Agora é um homem que de tempos em tempos está um tanto quanto que louco. Mas há um segundo personagem, lembra do contraste aqui. O livro de Samuel descreveu para nós quem é que está reinando. Alguém que não tem o Espírito do Senhor e é um atormentado. O segundo personagem e última lição é o Davi da história, a situação de Davi. Então atenção crianças, primeiro era Saul, melhor dizendo, esse personagem triste, abatido, que vem algo sobre ele e o deixa transtornado. Agora você vai desenhar um segundo personagem, alguém alegre, com um instrumento musical tocando. E esse segundo é Davi. Vamos olhar então para Davi. Olha o contraste em Davi. Primeiro contraste que você vê aí, é que Davi é conhecido como tendo bons predicativos. Se de Saul as pessoas diziam, olha, esse aí é um espírito maligno da parte de Deus que vem sobre ele. De Davi é dito algumas coisas maravilhosas. Olha lá comigo o versículo de número 18. Então, quando Saul deu ordem, dizendo, pode buscar o menino, traz alguém, eu quero alguém para que toque. Olha o versículo 18. Então respondeu um dos moços e disse, vamos ler? Conheço um filho de Jessé, que sabe tocar, e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras, e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Olha que descrição maravilhosa de Davi. Olha o que as pessoas dizem de Davi. Ele diz, olha, quando eles estão querendo, vamos sair aí em busca, vamos tentar achar o melhor tocador, alguém já levanta e diz, não, calma aí, eu sei quem é, eu conheço alguém. O nome dele é Davi, ele é filho de Jessé, o belemita. Ele é alguém que sabe tocar. Se é um musicista que você precisa, Davi é alguém que sabe tocar. Percebe, irmãos, que Deus age na nossa vida, nas coisas ordinárias. Em algum dia da história, eu não sei qual foi o dia, que Davi estava tocando sem pensar que ele um dia estaria, por causa da sua habilidade musical, sendo levado à corte do rei de Israel. Ele estava apenas tocando. Talvez tocando para uma pessoa lá que aos olhos humanos insignificante. Eu não sei o intervalo de tempo, mas passou algum tempo e aquela pessoa agora está diante do rei e diz, ei, eu sei de um homem, ele sabe tocar. Agora, se naquele dia Davi tivesse sido alguém desleixado, como muitas vezes eu e você somos, muitas vezes eu e você nos preparamos, se nós vamos fazer aquela atividade grande aos olhos de muita gente, aí a gente se prepara. Mas se é uma atividade rotineira, se é um serviço comum no trabalho, você faz de qualquer jeito. Você esquece que você pode estar fazendo para alguém que vai ser usado por Deus para abrir a grande porta da sua vida. Davi tocou com excelência e por isso foi lembrado. Tocou por excelência quando não tinha perspectiva de futuro, bastava apenas dedilhar bem. E ele fez assim. Eu e você devemos ser alguém que fazemos o melhor em tudo aquilo que a gente faz.
Ou você é aquele profissional que faz sempre o mais porco, o mais relaxado. O negócio é entregar, o negócio é fazer, o negócio é estar pronto. Ou você é alguém preocupado com excelência. E a excelência é necessário porque você é filho do grande mestre excelente por natureza que é Deus. E tudo que nós fazemos para Deus. Paulo vai dizer que nós devemos trabalhar como se nós trabalhássemos para Deus. E a minha pergunta é, você tem essa consciência? Se você tiver essa consciência, em algum momento, aquilo que você fez para alguém mais insignificante, Deus pode usar para abrir portas lá na frente. Davi é alguém que sabe tocar, mas Davi é alguém que tem caráter. Olha lá o versículo de número 18 ainda. Que sabe tocar, é forte, valente. Aliás, Davi defendia ovelhas. Davi lutava contra urso, contra leão, como nós vimos domingo passado. Homem de guerra. Olha o que você vai ler agora. Sisudo em palavras. Sisudo em palavras aqui pode dar a ideia de que Davi é alguém bravo, né? Mas não é essa a ideia da língua hebraica. A ideia aqui é a ideia de alguém que usa com precisão as palavras. Davi não é um fofoqueiro, Davi não é alguém que fala pelos cotovelos. Davi é alguém que sabe o que fala. Irmãos, é para tocar, mas é para estar dentro do palácio. Não pode ser qualquer um. É alguém que vai estar tocando para o rei. E se esse homem ficar saindo lá fora e espalhando, como é que é triste ver Saul desfigurado? Não, tem que ser alguém que tenha caráter. Alguém que saiba guardar segredos, alguém que serve e sabe usar a sua boca. Não é à toa que Davi vai escrever o Salmo 19, verso 4, ele vai dizer, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Jesus vai dizer que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Por isso que Davi é um homem de boas palavras, sábio nas palavras, porque o coração dele está cheio de sabedoria. Deixa eu perguntar para você, o que é que sai da sua boca? O que as pessoas dizem do seu palavreado? Como que as pessoas olham para aquilo que você fala? Você é alguém que transmite graça naquilo que você fala? Você é alguém que usa a palavra para abençoar vidas? Você tem sabedoria nisso. E olha o detalhe do versículo de número 18. E o Senhor é com ele. O Senhor, tudo em maiúsculo, Yahvé é com ele. O Deus da aliança é com ele. O Deus de Israel é com esse homem. Nós podemos chamá-lo. Ele pode ajudar, porque Deus está com ele. A minha pergunta é, as pessoas dizem isso de você no seu local de trabalho? Que Deus está com você? Deus é com você? Nos momentos difíceis que todo mundo passa, toda família passa, normalmente aquele que é servo do Senhor é chamado para tentar ajudar a resolver as questões. Chama o fulano, mesmo que a pessoa nem é crente, a pessoa nem gosta de crente, mas apertou, chama o fulano, porque ele tem umas palavras que é capaz de ajudar, porque Deus é com ele é diferente. Aliás, aonde Davi aprendeu tudo isso? Davi tem berço, Davi tem família. Sabe quem é a bisavó de Davi? É Ruth. Ruth, aquela personagem de alguém que cuidou, de ajudou, que supriu na velhice da sua sogra, quando a sogra não tinha nada para dar a ela, não tinha expectativa nenhuma de vida, Ruth se dedicou. Davi vem de Ruth. Aliás, o bisavô de Davi é Boaz, um homem que foi o resgatador de Ruth, um homem que mudou a sorte de Ruth. Davi é alguém que Deus pode usar para fazer isso, porque Deus moldou Davi durante todo o tempo. Nós estamos vendo tantos contrastes há na vida. A beleza de um dia chuvoso com a beleza de um dia que tem um sol que brilha. A beleza de uma paisagem que vai e de repente altera de planície para planalto. A beleza
das águas que batem nas rochas. Os contrastes são maravilhosos. O contraste aqui é maravilhoso. De um lado, Saul, um caco de homem, do outro lado, Davi. O segredo é que um tem o espírito, o outro tem um espírito atormentador agindo nele. Irmãos, mas Deus trabalha na história. E Davi é alguém que aceita em ficar em uma posição de servir. Mandaram chamar Davi. Olha lá o versículo de número 19. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento, e o carregou de pão, um odre de vinho, e um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim, Davi foi a Saul. Vamos ler agora? E esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Olha o versículo de número 23. E sucedia, vamos ler? Que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, vamos ler? Davi tomava a harpa e a dedilhava. Pensa o que está acontecendo aqui. No capítulo 16, você viu, domingo passado, Davi sendo ungido rei. Samuel disse: você vai ser o próximo rei, Davi. O Espírito veio sobre Davi. De repente ecoou, dizendo: Davi, corre lá no palácio. E Davi chega no palácio. Não é para sentar no trono. Não é para reinar. É para servir um rei que não tem nem o Espírito do Senhor diante dele. Um rei atormentado. A minha pergunta: você iria servir este rei ou não? Era para Davi talvez ter dito: não, você faz o seguinte, eu não vou. Eu quero é o trono dele. Esse trono pertence a mim. Mas Davi é um homem segundo o coração de Deus. Deus ungiu Davi para ser rei, mas Deus não colocou Davi como rei naquela hora. Deus colocou Davi apenas como um servo de Saul, para trabalhar em Davi. E a minha pergunta é: você entende que se o Espírito habita em você, se você é um filho de Deus, Deus chamou você para servir pessoas? Eu não sei quem é o seu Saul da história. Eu não sei quem é o seu indivíduo tormentado, que te dá tanto trabalho, que não tem o Espírito coisa nenhuma, que tem pose. Mas você foi colocado para servir, serve. E Davi toca, e Saul se acalma. Todas as vezes que o espírito maligno perturbava, Saul tocava, e algo acontecia. Davi tem consciência que não é a harpa dele que vai resolver o problema de Saul. Ele sabe que isso é apenas para amenizar. Como eu e você sabemos, quando nós estamos diante de descrentes, que estão com a vida destruída, a gente sabe que a única coisa que vai resolver é uma conversão daquela pessoa. Mas muitas vezes ela não vai caminhar para a conversão. Cabe a você amenizar as dores das pessoas. Você é luz do mundo. Você é sal da terra. Você não é sal da igreja. Você não é luz da igreja. Sal e luz da igreja é Jesus. Você é sal e luz do mundo. Porque Deus está com você. Serve. Davi teve que lidar com orgulho. Afinal de contas, quem não quer estar no trono? E ele tem direito de estar lá. Ele vai estar um dia lá. Mas Davi precisa aprender a servir aquele que vai persegui-lo. Davi precisa aprender a lidar com o tempo de Deus. Deus tem o tempo dele para agir na sua vida. Irmãos, quando você olha para o livro de Samuel, você vê a unção de Davi no capítulo 16, mas Davi não assume o trono durante todo o primeiro livro de Samuel. Mas você diz: então por que Deus não deixou para ungí-lo lá no final? Por que ungir logo agora? Normalmente alguém era ungido rei e já reinava. Mas Davi está aprendendo a esperar o tempo de Deus.
Muitas vezes na vida você não tem que fazer nada, você tem que esperar. Esperar que as coisas aconteçam. E sabe que teve um dia que Davi teve Saul diante dele. Saul vai mudar muito ao longo da vida. E Saul, que nesse momento amou Davi, vai querer matar Davi. Davi tem que fugir. E um dia Saul entra numa caverna. E Davi tem a chance de matar Saul, porque Saul está fazendo as suas necessidades, não sabe que Davi está escondido aí. Davi vai com a espada e corta um pedacinho da roupa de Saul. E Saul sai. E aí Davi grita: ei, Saul, olha aqui, ó. Dizendo: eu tive a chance de matar você. Aliás, pessoas disseram para Davi: derruba Saul, mate ele não tem Deus. Davi dizia: não vou levantar a mão contra o ungido do Senhor. Vou esperar o tempo de Deus tirar esse homem. E Deus tirou Saul. Deus tirou Saul do trono. Até lá, Davi serve, porque Davi entende o lugar que Deus o colocou. Muitas vezes nós queremos estar no alto, mas não queremos passar pela escola do aprendizado. Eu não sei quem é o seu chefe, eu não sei quem é a pessoa que manda sobre você. Talvez alguém incrédulo, ímpio, faz tudo errado. Talvez alguém muito menos capaz do que você. Mas se Deus o colocou numa posição de submisso, serve, ameniza as dores. Já pensou que Davi, afastando o espírito circunstancialmente, o espírito maligno de Saul, ele estava abençoando toda a nação de Israel? Se o rei de Israel ficasse o tempo todo sob processo maligno, atormentado, o reino viraria um caos. Mas por causa da harpa de Davi, o reino de Israel pôde andar em trancos e barrancos, mas pôde andar. Irmãos, nós precisamos ter pessoas que influenciem as áreas de instância de poderes na nossa nação, que serve. É isso que Davi é. Mas, irmãos, eu quero que você entenda que Deus está treinando Davi de uma forma maravilhosa. Por que Deus está treinando Davi? Primeiro, Deus está treinando Davi a confiar nele. Sabia que quando Samuel, foi dado a Samuel, o profeta, dizendo: olha, você tem que ungir um novo rei. Samuel disse: Saul vai querer me matar, eu não vou não. Agora Davi, que já é ungido do rei, e Deus diz: vai lá e fica diante daquele que eu vou tirar do trono, é coragem. Porque se Saul resolve me matar, mas Davi diz: Deus me enviou, Deus cuida. Ele vai confiando em Deus. Mas Davi aprende os desafios de um rei. Até esse dia, Davi era apenas um pastor de ovelhas. Deus treinou muito ele como pastor de ovelhas. Aprendeu muitas coisas lá, que será útil para o reinado de Davi. Mas Davi ainda não tinha experiência com o mundo político. E é tocando harpa que Davi vai ficar do lado do rei de Israel. E vai ver o que é o mundo político. Vai ver o que é as demandas que envolviam a nação de Israel. Vai ver quais são as relações políticas estrangeiras que Israel estabelecia, os conflitos, as demandas que chegavam para Saul resolver. E é uma fase de Davi aprender o que é que um rei vai fazer. Percebe que é um estágio privilegiado. Deus é quem colocou lá. Se Davi chegasse lá dizendo: eu estou aqui porque eu vou substituir você, nunca ele teria tido isso. É assim que Deus faz com você. Todo lugar que Deus te coloca, Ele está treinando você para alguma coisa. Eu não sei o quê, mas Ele tem um propósito. Assim como Deus tinha com Davi. Mas acima de tudo, Deus quer imprimir em Davi uma grande verdade. A verdade de quão trágico é estar no trono sem ter o Espírito nele. Davi vai aprender o que é um rei sem ter Deus dentro dele. Um rei que não soube lidar quando pecou. Nós lemos o Salmo 51. Davi cometeu um baita de um pecado. Cometeu um adultério, um assassinato. E sabe que na oração que Davi faz, sabe qual é uma das coisas que Davi pede? Senhor, não retires o teu Santo Espírito. De onde Davi aprendeu isso? Que Davi sabia quão trágico é alguém
estar no trono sem estar ungido para estar lá. O que Davi está pedindo no Salmo 51, dizendo: Deus, não faça comigo o que aconteceu com Saul. Eu não quero ser um rei atormentado. Não retires, Deus. Mas Deus precisou ensinar isso para Davi. Conviver com Saul foi uma escola de ver o que um pecado não tratado faz. E o Davi, que comete um dos maiores pecados, é um homem que faz um dos maiores quebrantamentos da história. Ele não quer saber de algo circunstancial, como Saul tentou. Saul pediu: traz um músico. Davi disse: ofertas, sacrifícios, isso não agrada a Deus. Deus quer um coração quebrantado. Mas como que Davi chegou a isso? Nessa escola do aprendizado. A minha pergunta é: quando você convive com descrentes, você entende que preciosidade é aquilo que você tem? O Espírito não é de todos, o Espírito é dos filhos de Deus. Quando Deus coloca você com gente terrível, é para ensinar você que a diferença sua para Ele é que Deus agiu em você. Deus colocou o Espírito em você. Senão você poderia ser tão terrível como aquela pessoa que você tão despreza, que você acha tão absurdo o que ela faz. Irmãos, quando nós olhamos para tudo isso de Davi, nós somos lembrados de que Jesus é o verdadeiro filho de Davi que veio na história. Jesus é o filho de Davi que veio na história. E ele é descrito como tendo também o Espírito. Davi teve o Espírito Santo e por isso Deus o colocou nessa situação. Jesus é descrito da seguinte forma: certa feita ele entra numa sinagoga, e está registrado em Lucas, e ele pega o livro do Antigo Testamento, ele abre e lê um texto de Isaías, e o texto de Isaías diz assim, está em Lucas ele lendo o que aconteceu lá em Isaías, e o texto diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. É Davi dizendo: o Espírito está sobre mim para que eu faça isso. É Jesus dizendo. Percebe? Jesus teve o Espírito para agir como Davi agiu. Davi teve o Espírito para abençoar vidas. Jesus é aquele que tem a plenitude do Espírito para sair e anunciar toda a mensagem de Deus. O Espírito levou Davi para um lugar difícil, para diante de um inimigo, para diante de Saul. O Espírito, quando veio em Cristo, levou Jesus para o deserto, para ser tentado pelo diabo. O colocou também diante de um grande inimigo. E durante 40 dias, Jesus foi tentado pelo grande adversário. Você viu Davi servindo os inimigos, não viu? Servindo Saul. Você vê Cristo Jesus servindo Judas. Jesus lavou os pés de Judas. Se você acha muito Davi acalmar o coração de Saul, imagine Jesus lavar os pés do traidor. Se a música que Davi tocava acalmava o coração de Saul, o nascimento de Jesus é marcado por músicas. Você tem um cântico de Maria, você tem o cântico de Zacarias, você tem o cântico de Simeão, e acima de tudo, você tem um cântico dos anjos. E quando Jesus nasceu, os anjos cantaram: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Os anjos cantaram que houve paz para corações atormentados, que houve paz para pessoas que outrora viviam sob a possessão demoníaca, porque nasceu o Filho de Deus. E essa música que os anjos tocaram era uma realidade do Evangelho que raiava para o mundo. Jesus de fato é maior do que Davi. Davi apenas tinha o Espírito Santo. Ele nunca pôde passar essa unção para alguém. Era dele, só dele.
Jesus, ele disse para os discípulos: eu vou e vou enviar um outro Consolador, para que esteja para sempre com vocês, sempre, não vai sair de vocês, e quando vocês pecarem, ele vai conduzir vocês ao arrependimento. Ele é o Espírito da verdade. Se você tem o Espírito do Senhor, você pode ser um instrumento para amenizar a dor das pessoas que estão longe de Deus, e há muitas pessoas longe de Deus. Perceba a diferença, irmãos, entre ter o Espírito Santo e viver uma vida atormentada. É muito grande. Um dia você vai desfrutar plenamente do reino, como um dia Davi ia desfrutar deste reino de Israel. Até aquele dia, sirva os seus inimigos com excelência, porque um dia você estará reinando com o Rei dos Reis, sobre tudo e sobre todos, e aqueles que são inimigos de Deus, não estarão mais em postos de autoridade, eles estarão sendo condenados ao inferno. Mas até lá, você está na posição de servir o mundo, até o dia que o Rei dos Reis virá, sentará no trono, e você reinará plenamente com ele. Nessa noite nós vimos sobre o contraste de dois homens. Quem é você na história? Saul ou Davi? Qual paliativo você tem buscado para os seus dramas? Se você é um Saul, pare de achar que música vai resolver o seu drama. Só vai amenizar. Pare de achar que entretenimento vai resolver o seu drama. Pare de achar que sexo vai resolver o seu drama, que droga, que bebida. Essas coisas é apenas paliativo. Tem uma solução, é se quebrantar e pedir perdão ao Filho de Davi, que é Jesus Cristo. Vamos orar? Ó Deus, nessa noite, o contraste desses dois personagens precisa nos impactar, ó Deus. Que triste é a história de Saul, homem que começou bem, terminou tão mal. O homem que começou com o Espírito do Senhor, termina essa história sendo alvo de ações de espíritos que vêm para atormentá-los. Deus, que bom é saber que o nosso Deus é o Deus que controla todas as coisas. Até mesmo a ação demoníaca está debaixo do controle do Senhor. Porque o Senhor é o único dono de tudo, o único poderoso sobre tudo. Deus, obrigado porque, ao contrário de Saul, nós que cremos em Cristo, nós temos o Espírito em nós, e jamais Ele vai nos deixar. Obrigado, ó Deus, porque nós estamos livres de cair naquilo que Saul caiu. Obrigado, ó Deus, por causa do Filho de Davi, Jesus Cristo, este que nos deu este Espírito tão precioso, que não apenas ameniza a dor da nossa alma, mas trata com o nosso pecado. E é no nome dele que nós oramos. Amém.